Olá amigos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e este é o canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu vou falar sobre a minha tríade de small caps, ou seja, aquelas 3 small caps que eu acredito que vão me trazer bastante retorno no longo prazo. São 3 small caps que eu tenho na minha carteira e que eu já fiz um vídeo individual com mais detalhes sobre cada uma. E nesse vídeo eu resolvi trazer aqui o apanhado do que eu entendo e por que eu entendo que essas 3 empresas elas vão me trazer bastante benefícios aí no longo prazo. O principal critério que eu utilizei, além de indicadores, foi olhar o mercado mesmo, onde elas estão inseridas no mercado, como elas costumam se alavancar para continuar crescendo diante do mercado que elas atuam, e qual que é a estrutura que elas têm hoje e qual é a estrutura que elas pensam para o futuro. Tá? Então, eu olhei um pouco além de indicadores, de preço ou qualquer outra coisa, eu olhei bastante mercado para poder olhar na minha carteira e falar, bom, essas 3 aqui eu tenho certeza, ou pelo menos eu tenho uma perspectiva muito grande que no longo prazo elas vão me trazer bastante resultados aí. E a primeira delas é a Fleury. Fleury ela atua no ramo de medicina diagnóstica. A Fleury, a marca Fleury, ela atua bastante ali na classe B+, a classe A, só que agora ela vem fazendo aquisições de outros laboratórios em diversas regiões. Inclusive ela abriu mais de 90 laboratórios já desde que ela começou esse plano de expansão dela, comprando também outros laboratórios para conseguir, né, prestar o serviço de medicina em outras classes como a classe B, a classe C. Então ela vem tendo uma expansão muito grande aí no mercado. E é o tipo de ação que eu acredito que ela é realmente para longo prazo, tá? Ela não vai apresentar grandes resultados agora, porque ela tem que esperar o negócio dela maturar para ela poder vir trazer bastante benefício aí aos seus acionistas, tá? Então hoje tem um PL aí de 23, um PVP de 4,37. Ainda acho que é um PVP bem atraente, apesar de eu não olhar tanto apenas indicadores aí de múltiplos, tá? Então um valor de mercado aí de 7 bilhões, um ROI de 18, então um ROI muito bom. Dividend yield de 4,3, razoável, né? A gente vê aqui que ela vem aumentando a receita, vem aumentando o lucro, apesar que aqui no segundo trimestre de 2019 ela teve uma queda de lucro. A gente já vai ler o motivo dessa queda de lucro, tá? Tá com a dívida, apesar de vir fazer bastante aquisições, tem uma dívida líquida por EBITDA bastante controlada, então bem tranquilo aqui nessa parte. Tem uma boa margem para o setor, né? Então aqui no segundo trimestre, o que aconteceu com o lucro dela, que foi um pouco menor, né? Se a gente olhar aqui, ela até no lucro líquido já veio, né? Que saiu de 86 para 77. Foi efeitos não recorrentes. O que são efeitos não recorrentes? São aquele tipo de eventos que eles afetam o caixa, mas não são eventos que vão acontecer a cada trimestre. Aconteceu nesse trimestre, deu uma queda aí na questão do lucro, mas ainda continua sendo um ótimo lucro. A gente tem que entender, né, que nem todos os trimestres das empresas serão bons, tá, gente? Eu vejo muito analista trimestral aí. Um trimestre veio 10% a menos no lucro, no EBIT, a pessoa já entra em desespero, já quer vender. Você tem que olhar o anual, tá? O trimestre ele te dá uma questão de estudo, de uma base, mas não adianta olhar só o trimestral aí e falar, a empresa tá ruim por causa disso. Porque ela coloca que foi um efeito não recorrente aí de uma provisão de contas a receber e uma despesa de aquisição que ela teve aí, um redesenho de uma estrutura organizacional, além dessa implementação do RFS 16 que afetou bastante empresas aqui também. Então, natural, normal, nada que tenha que ter preocupação. E o que me interessa muito nesse plano de expansão dela, a gente vê aqui, né? No segundo trimestre ela não teve abertura de novas unidades, mas até março de 2019 ela já tinha inaugurado 53 unidades de atendimento, né? E ela pretende abrir até 2021 de 73 a 90 unidades. Então você imagina quando tiver todas essas unidades abertas aí e trazendo lucro, também trazendo prejuízo, faz parte. Então aqui ela tem a Fleury, que é o que eu comentei, que é a marca que atende mais o público A, né? Tem essa a mais, tem bastante que ela compra com essa a Felipe, ela tá expandindo bastante para a região do Rio de Janeiro também, chegando lá com força. Né? Então ela tem uma parte aqui que ela faz só investimentos. Então é por isso que eu coloquei Fleury na minha carteira e eu acredito bastante nela, porque eu acho que é uma empresa que ela tá trazendo aí, esse plano de aquisição de expansões dela me interessa bastante. Eu acho que é o tipo de empresa aí que daqui a uns 10 anos vai trazer bastante resultado,
tanto em questão de dividendos, como até mesmo valorização de capital aí, tá? A segunda small cap, e essa aqui eu adquiri esse ano, é a empresa mais nova que eu tenho na carteira aí, é a Camil. Camil trabalha com alimentos. Eu sempre quis ter uma empresa de alimentos na minha carteira e eu não tinha. E todo mundo, tem que ter M Dias, tem que ter M Dias. De fato, a M Dias Branco, se você olhar os fundamentos, ela é melhor do que a Camil. Mas, para você comprar uma empresa, independente do que todo mundo fala para você fazer, você tem que olhar para sua carteira e falar, faz sentido eu ter essa empresa na carteira? Então, para mim não fazia sentido eu ter M Dias, que eu já tinha muita blue chip, eu já tenho bastante empresas high quality ali na minha carteira. Eu falei, bom, eu quero arriscar um pouco mais. Eu quero arriscar com uma empresa que eu entenda que o case dela seja importante, seja perene e que eu veja perspectivas de crescimento nessa empresa, nesse setor de alimentos. E a Camil caiu como uma luva na minha carteira. Então, em relação a preço aí, bem tranquilo. PL de 8, PVP de 1,38, valuation dela também eu cheguei a fazer, tá bem tranquilo para poder entrar. Hoje o valor de mercado dela é quase 3 bilhões, né? Tem um ROI de 16, um dividend yield de 3,6, para uma empresa que fez IPO há menos de um ano, tá muito bom, né? Dívida controlada, tal. Então a gente vê aqui que ela é bem recente, né? Ela fez IPO ano passado, fez esse ano um ano de IPO. Então, vem tendo aumento de receita, aumento de patrimônio, aumento de lucro, né? Então sai de 251 milhões para 362. Vem pagando um pouco de dividendo, mas vem pagando, né? Vai colocando ali, que é o que para mim também, em small caps, empresas de crescimento, como é o caso da Camil, eu não fico visando dividendo, né? Eu viso realmente o crescimento dela para que um dia ela venha se tornar uma empresa muito sólida, muito forte no mercado que ela atua, e aí sim ela vire uma empresa, uma ótima pagadora de dividendos. Então no começo eu nem faço questão mesmo que a empresa fique pagando dividendos, porque na minha carteira eu já tenho diversas empresas que pagam ótimos dividendos e não é o que eu viso com ela, tá? Se vier a pagar, ótimo, se não, né? Teve um probleminha aqui de capex, mas, né, em 2018, porque ela fez a aquisição aí da SLC, então natural que ela tenha tido isso aqui, esse probleminha aqui de capex. Tem uma margem líquida baixa até, né, alimentos, tão normal, mas poderia ser melhor. Esse aqui ainda é o primeiro trimestre de 2019, tá? Ela acabou não lançando ainda do segundo trimestre. Tô curioso para saber como vem. Então aqui ela coloca um pouco, né? O EBITDA dela 2.2, um aumento aí de 50 milhões no lucro líquido, muito, muito, muito bom. Aumento da margem líquida. Aí teve uma diminuição do operacional aqui do EBITDA, né? Da margem EBITDA, na verdade, mas o EBITDA como um todo, um aumento de 1.2. E quais são os produtos que a Camil trabalha? Então, aí outra coisa importante é que ela é uma ótima exportadora para o mercado aqui do mercado sul-americano, né? Então ela exporta para Argentina, Uruguai, Peru, etc. Então ela trabalha aqui no portfólio dela com vários tipos de marcas de arroz, né? Marcas de feijão, ela tem a marca líder e tem aquela marca de ocupação ali que atende mais os mercadinhos e tal. Ela trabalha também com os pescados, né? Então ela coloca um pouco da distribuição dela no Uruguai, no Chile, no Peru. Então eu acredito que com esse... É uma empresa que eu acredito que tem bastante potencial aí de crescimento, de expansão e de exportação, né? Imagina essa empresa conseguindo abrir mercado aí até para fora de outros países sul-americanos, o tanto de potencial que ela tem de crescimento aí, né? Então aqui um pouquinho dos principais indicadores dela, né? O lucro líquido aumenta aqui que ela destaca, né? Do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2018. Então ela sai aqui, né, ó, de 32 milhões para 49 milhões. Então é um setor perene, alimentos, as pessoas sempre vão se alimentar. É uma empresa que ela tá crescendo aí, tá começando a se expandir. Tem um portfólio de produtos que eu considero interessante: arroz, feijão, pescados. Então, para mim fez mais sentido eu ter a Camil, eu acreditar mais no potencial dela do que na solidez da M Dias Branco, tá? Mas isso é para mim, né, gente? Isso é a análise que eu fiz na minha carteira. Então tem que fazer sentido para você a empresa, para você colocar na sua carteira, não ficar seguindo dica de youtuber, dica de analista, de ninguém não. Olha para sua carteira e vê, faz sentido ter essa empresa? Faz, não faz e pronto, e coloca, compra ou não compra. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, não vem aqui para ficar fazendo regra para ninguém.
A terceira small cap, que eu acredito no potencial aí de longo prazo, até pela estrutura que ela tem, eu falei bastante dela aqui no vídeo sobre ela, abri toda a estrutura societária dela, é a JSL, que ela trabalha aí com logística, né, logística e transporte, e essa empresa é gigante no que tange a estrutura societária dela, a estrutura de negócios dela. Então hoje aqui tem um PL de 21, um PVP de 4,36, ou seja, para quem olha preço, né, ela já chegou nesse ano mesmo, ela chegou a ficar muito mais barata do que ela tá agora. Até por uma questão de como ela vem apresentando, tá vendo a curva de, ela saiu aqui de, pegar aqui começo de janeiro, ó, janeiro de 8, ela já tá aqui agora em 17, por quê? Porque ela vem apresentando ótimos resultados, né, então ela vem aqui fazendo um processo aí de, ela saiu aqui de um prejuízo de 2016, agora com um lucro de 189 milhões. Tem uma margem pequena, né? Essa margem aqui me incomoda bastante, é bastante alavancada. Até comentei isso no vídeo que eu fiz dela. Mas é uma empresa que ela tem uma estrutura gigantesca, né? Então, só para vocês entenderem o que ela tem. Ela tem a JSL Logística, ela tem essa CS Brasil, ela tem a Vamos, que vai lançar IPO também. Ela tem a Movida de aluguel de carros e ela tem a Original Concessionária. Então, ela tem toda uma cadeia aí gigantesca, né? Esse resultado aqui também é do primeiro trimestre, ainda não saiu do segundo trimestre dela. Então ela vem crescendo o lucro, ela vem crescendo a margem operacional, ela vem crescendo tudo, todos os segmentos dela vem em ampla expansão e crescimento, fazendo aqui, eu não sei se é um processo de turnaround, eu não acredito que não enxergo nela um processo de turnaround, enxergo uma empresa que já era grande, mas não tinha tanta gestão operacional e agora tá tendo, né? Tá vendo, trazendo bastante resultado, o mercado tá enxergando isso. Por isso que a cotação dela deu uma disparada aí. Então, o que me interessa na JSL para longo prazo é exatamente toda a cadeia que ela tem de logística, de empresas e de potencial, né? Então, para mim, essas três small caps que eu tenho na minha carteira, a Fleury, a Camil e a JSL, eu tenho outras, tá? Mas essas três são a que eu enxergo como a tríade de small caps que daqui a alguns anos eu vou colher bastante resultados, ou pelo menos eu espero colher bastante resultados, e são empresas nas quais eu olhei mais o plano de expansão delas, o case como um todo, do que propriamente apenas os indicadores. Então, óbvio, eu entrei no momento onde elas estão ainda baratas, né, vamos falar assim. A Fleury eu tenho mais de 2 anos em carteira aí, então eu comprei ela um preço bem menor que tem hoje, a JSL é a mesma coisa, e a Camil eu coloquei esse ano na carteira, porque eu queria muito ter uma empresa de alimentos, que eu considero um setor perene, mas eu não queria ter a M Dias Branco, eu queria ter uma empresa ali, uma small cap, uma empresa que eu visse um plano de expansão grande. Então é isso, essa é a análise que eu fiz dessas três empresas, dessas três small caps, e por que eu cheguei na conclusão que são a minha tríade de small caps para o longo prazo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem outras small caps na sua carteira que você enxerga tão potencial quanto essas três, comente, né? Deixa aí nos comentários. Olha, eu acredito mais nessa aqui, porque eu olhei isso, olhei tal. Eu acho muito legal essa troca de interação que a gente pode ter aí. E eu aprendo muito com vocês. Espero estar passando um pouquinho do meu conhecimento aí também, que vocês estejam absorvendo e fazendo análise das empresas da melhor forma possível, tá bom? Um forte abraço, até breve.